Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor continue tomando conta de todo o nosso ser. Hoje nós estamos passando por algo que já era esperado, só o tempo vai nos trazer a resposta. Precisamos seguir todos os trâmites, mas a nossa alegria está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é que sabe o que é melhor para a nossa nação. Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, a despeito da quantidade de igrejas que nós temos, a quantidade de servos e servas do Senhor, a nossa nação ainda não é uma nação que pode dizer isso, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos a nação de Deus. O Brasil ainda não é a nação de Deus, mas nós somos a nação de Deus. Nós somos o Israel do Senhor. E o Israel do Senhor se levanta para orar, para jejuar, para interceder por aqueles que sofrem e que também são do Senhor, mas que ainda não tiveram o encontro verdadeiro e não conhecem o Israel de Deus. E é por isso, meus amados, que nós vamos passar alguns instantes orando a Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele tenha misericórdia de todos aqueles que habitam nesse Brasil. Porque, como disse o nosso irmão presbítero Nabil, às vezes está muito distante até do nosso conhecimento, por conta da correria, por conta do que fazemos, o sofrimento de pessoas que sequer nós sabemos que existem. Pessoas que a 30, 35 quilômetros do Palácio da Alvorada não conhecem saneamento básico. Nós não estamos falando de 1.000, de 500, estamos falando de 35 quilômetros. Nós temos aqui no Distrito Federal a maior favela do Brasil, que é o Pôr do Sol e o Sol Nascente. Já deixou a Rocinha para trás. Nenhuma política pública, instrumento público funcionando naquele local. Quase 150 mil habitantes, a 35 quilômetros do Palácio do Planalto. Pessoas, homens, mulheres e crianças abandonadas. Semana passada, 4 escolas, das poucas que tinham naquela região, foram fechadas, por falta de condições de funcionamento. Então nós precisamos sim interceder. Que às vezes isso nós não tomamos conhecimento. Às vezes isso passa, nós vamos vivendo. Então nós temos que orar pedindo a Deus para que tenha misericórdia e, como Nabil disse, que os governantes tenham dó do povo brasileiro. Que os governantes saibam que existem pessoas que precisam das decisões legítimas, que vão ao encontro da necessidade do povo e que atende ao mandamos do Estado. Eu sempre digo isso, gente. O Estado não pode ficar à mercê da vontade de governo. O governo não pode fazer do Estado como se fosse o quintal da casa dele. E nós precisamos orar para que Deus coloque isso no coração desses homens, porque a palavra de Deus diz que não há nenhuma autoridade que exista que não seja constituída pelo Senhor. Então nós vamos orar. A ferramenta, a arma correta é oração, para que o povo saiba escolher e para que o coração daqueles homens e mulheres que lá estão possam estar cheios, primeiro, do temor do Senhor e segundo, da vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos passar alguns instantes em oração. Pai Santo, a Tua palavra nos ensina, Senhor, se o Teu povo clamar a Ti, o Senhor ouvirá do céu
E continua dizendo que o Senhor sarará a terra em que nós habitamos. E nela nós poderemos comer do bom e do melhor até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha em definitivo para buscar a sua igreja. E nesse momento, ó Pai Santo, os joelhos dos nossos corações se dobram diante do trono da Tua graça, Senhor, reconhecendo a Tua soberania e existência, e relacionamento com a Tua obra, a Tua criação. Se dobram esses joelhos para clamarem, ó Deus, clamar diante do Teu trono por misericórdia. Clamar para que a Tua mão, Senhor meu Deus, não se recolha, mas esteja estendida, para que os Teus olhos e ouvidos estejam abertos na direção do Teu povo que sofre. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que no cativeiro o povo clamou, e o Senhor ouviu o clamor e viu o sofrimento do Teu povo. Senhor dos exércitos, estejas com os olhos, os ouvidos, as mãos voltadas para a nação que se chama Brasil. Estenda a Tua mão de poder, ó Deus de misericórdia, sobre este povo brasileiro, que tem, ó Senhor dos exércitos, empurrado, arrastado essa nação com seus esforços, com a sua luta pessoal, com a sua dedicação, Senhor, ao trabalho, ao estudo e ao crescimento de cada lar que o Senhor tem permitido crescer. E são estas pessoas, esse povo forte, destemido, atrevido, Senhor, que tem erguido o estandarte desta nação, que tem feito com que essa nação continue sendo, ó Pai Santo, grande, gloriosa, respeitada. Que em o Teu nome, ó Senhor, ela permaneça e possa romper adiante. E agora não mais erguendo o estandarte, Senhor meu Deus, que representa essa nação, mas erguendo o Teu estandarte. O estandarte que anuncia que Cristo é o Senhor, que o Teu Filho se manifesta no meio deste povo e que através de Jesus, Senhor meu Deus, nós encontraremos dias melhores. Visita cada coração, Senhor, dos homens e mulheres que resolveram, ó Deus Santo, se entregar a este mistério de governar, de legislar, de tratar, Senhor meu Deus, das leis do nosso país. Que o Senhor, ó Pai bendito, guarde cada uma dessas vidas, seus lares, suas mentes, que o pecado não tenha autoridade sobre eles, ó Deus. Que eles possam, em nome de Jesus, não servir ao diabo, mas renderem-se diante do Senhor, para que o Teu povo possa, Senhor meu Deus, andar em dias melhores. A Tua palavra também, Senhor, nos ensina que quando nós oramos pelas autoridades, elas ficarão bem e nos farão bem. Ajuda o Teu povo, Senhor meu Deus, a usar as armas corretas. As armas da intercessão, da oração, da comunhão. As armas, Senhor meu Deus, de quando os nossos olhos contemplam as nossas autoridades, que o nosso coração se mova e possa interceder para que haja mudança em suas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra toda a corrupção da nossa nação. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o diabo não tem autoridade sobre o Brasil. Que em nome de Jesus, Senhor meu Deus, ele seja repreendido pelo sangue, Pai, e que a nossa nação seja redimida pelo sangue, que toda a corrupção, todas as obras das trevas, Senhor meu Deus, todo o poder do maligno se distancie definitivamente da nossa nação. Nós o repreendemos em nome de Jesus, Senhor, porque nós temos filhos dessa nação que morrem, que sofrem e que entram em desespero e que não têm saúde, não têm educação, que não tem prospecção de futuro, Senhor meu Deus, e tudo isso por conta dessa ação maligna. Mas neste momento, Pai, esta igreja se levanta em oração e coloca o Brasil nas Tuas mãos, ó Deus. Porque o Brasil é do Senhor, no que diz respeito a essa igreja, o Brasil é do Senhor. E nós glorificamos o Teu nome por reconhecermos, ó Deus, que o Senhor tem autoridade. Autoridade para mudar o mais vil dos pecadores. O pior dos homens, o Senhor tem condições de mudar. E nós cremos nisso, Senhor, e Te suplicamos que o Senhor entre com providência no coração de cada uma dessas autoridades. E as transforme, Senhor, para que nós possamos viver dias melhores. E que a Tua igreja e a nação brasileira glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, meus amados. Amém?
Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Quero compartilhar com a igreja justamente sobre comportamento. O tema do nosso sermão é o arrependimento eficaz. E nessa noite nós estamos falando muito sobre comportamento. Falamos sobre o autista, falamos sobre a mudança da nação, falamos sobre a entrega comportamental, devocional do dízimo. E agora nós queremos falar para os amados irmãos o que é possível fazer para que o nosso comportamento seja modificado. Comportamentos são transformados pela ação e poder do Espírito Santo. Se a ação e o poder do Espírito Santo não atuar no coração da pessoa, toda a sua história de aprendizado vai permanecer, com alguns controles e dependendo da situação. Mas quando o poder do Espírito entra no coração da pessoa, ela é totalmente transformada. Seu comportamento muda. Vamos ler, mesmo assentado, Jeremias 18, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Pai, conduza-nos, Senhor meu Deus, na ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós temos lotado os consultórios psiquiátricos e de psicologia. Na estrutura do comportamento humano, existem várias palavras que definem como nós caminhamos. E eu quero falar de duas delas porque elas estão muito próximas da gente. Uma delas é a fuga e a outra é a esquiva. O que significa isso? Fuga é quando você tem um comportamento para que você não seja reprimido, punido. É mais ou menos o seguinte: olha, eu vou para a igreja e eu vou andar com esse Jesus, sabe por quê? Porque disseram para mim que se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Então você faz o quê? Você tem um comportamento para evitar um mal maior. É mais ou menos o seguinte: eu vou chegar no horário na escola bíblica dominical, é porque eu olhei para aquele lado ali, lembrei, e eu tenho que chegar no horário, porque se eu não chegar no horário, o professor lá da minha sala vai puxar minhas duas orelhas e vai ficar falando a classe inteira. Isso é fuga. A outra história da esquiva é um pouquinho pior. É mais ou menos o seguinte: eu me comporto de determinada maneira, desde que ninguém esteja vendo. Ou seja, se ninguém está vendo, eu posso fazer isso. Ah, o fulano está chegando, esconde. Não faz isso, porque se ele ver que eu estou fazendo, eu vou ser o quê? Penalizado. Meus amados irmãos, esses são os dois tipos de comportamento que mais destroem
a mente humana, porque você tem que lidar com isso a vida inteira. Mas a proposta de Deus dentro da nossa vida comportamental é, meus amados irmãos, que nós mudemos a nossa postura em favor do Senhor. Ou seja, o meu comportamento precisa ser um comportamento voltado para o arrependimento. O meu comportamento, ele precisa ser da forma como Deus o define. Ou seja, Deus quer que eu seja uma pessoa totalmente transformada por único e exclusivo amor que eu devo ter a Ele. E aí Deus vira e fala assim, mas ninguém, devido à queda, vai conseguir fazer isso. O que Deus faz? Deus vem na nossa direção, atua na nossa vida e transforma e muda a nossa maneira de ser. Ele pega a minha mente e coloca assim, meus amados irmãos, eu vou para a igreja porque tem algo incontrolável dentro do meu coração que me faz ir para a casa do Senhor para adorá-lo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho certeza absoluta que Deus está em todos os lugares e Ele vê tudo que eu faço. E eu não consigo fazer nada sem que Deus esteja presente. Porque eu creio que Deus é o quê? Onipresente. Ele está em qualquer lugar. E, segundo Jesus, Ele está inclusive dentro dos meus pensamentos. Que a palavra me exorta com relação a isso. Ou seja, eu deixo de agir porque eu amo a Deus. Meus amados, mesmo que eu não manifeste quem eu sou através dos meus comportamentos, Deus sabe quem eu sou. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas manifestam ser. Vocês olham para mim e falam assim, ele é pastor, porque ele está pregando, foi para o seminário, é pastor, ou seja, foi ordenado. Então eu tenho o comportamento de pastor, eu ajo como pastor, eu sou pastor. E assim é o empresário, assim é o médico. Agora, o que é que está dentro do meu coração? O que é que realmente eu sou na presença de Deus? E é desse comportamento que nós estamos falando aqui, que Deus trouxe para a mente e para o coração de Jeremias. Ele traz um comportamento que está totalmente relacionado com arrependimento. O arrependimento, meus amados irmãos, que leva a esse comportamento e que Deus deseja, é que ouçamos os seus ensinos e façamos tudo o que estiver ao alcance das nossas mãos para agirmos da maneira como Ele deseja. Ou seja, se precisamos mudar o comportamento, precisamos porque Deus tem feito contato conosco. E tem feito contato de que maneira? Dizendo-se Deus através da sua palavra, dizendo-se Deus através das pregações, dizendo-se Deus através dos nossos relacionamentos por onde quer que a gente passe, dando todas as oportunidades para que nós saibamos identificá-lo em cada passo que a gente dá. E tudo isso, meus amados, em torno do arrependimento que precisa nutrir a vida daqueles que realmente andam com o Senhor. Não há a menor possibilidade de qualquer um ser servo de Deus sem ser um homem ou uma mulher comprometida com o arrependimento. Essa semana eu li na internet uma coisa bem interessante, que até eu coloquei lá na classe. Estava escrito assim, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não jejua, você quer fazer o que no céu? Eu achei muito legal, sabe por quê? Ele não explicou mais nada, mas oração, jejum e leitura da palavra está diretamente relacionado com comunhão. Aqui na terra, a maneira que eu tenho de ter comunhão é orando, jejuando e lendo Bíblia, estendendo a mão, socorrendo. Agora, se eu não quero ter comunhão com Deus agora aqui na terra, aí eu vou para o céu fazer o quê? Lá é só comunhão com Deus. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Ele vai ser a luz do seu povo e nós vamos ficar lá adorando o Senhor, adorando ao Senhor. É lógico que eu não sei mais o que vai acontecer, eu estou falando o que está na Bíblia. Mas, meus amados, se nós aqui pré-anunciamos um comportamento que teremos na eternidade, se aqui nós não o temos, o que vamos fazer lá? Então, isso precisa permear o meu coração. O arrependimento precisa ser uma coisa que
identifique o meu comportamento com o Senhor. E é esse tipo de arrependimento que Deus quer. O arrependimento que produz mudanças. Mário Quintana diz o seguinte, que quem aprendeu a ler e não lê é quê? Analfabeto. Aprendeu a ler para quê? Se não lê. Esse é o verdadeiro analfabeto. Ora, se nós trouxermos isso para dentro do texto que nós acabamos de ler, a pergunta que nos fica é, como é que eu sou arrependido se eu tenho o mesmo comportamento? Arrependimento enseja mudança de direção. Arrependimento enseja mudança comportamental. Então eu, Josiel, como diz o André, cadê o André? Está ali, né, André? Que com 30 anos recebi Jesus, né, André? Eu olhei para mim com 30 anos, eu era de um jeito. Quando eu saí do meu encontro com Cristo, eu era de outro. Houve mudança comportamental. O que eu era antes, eu não sou mais hoje. E isso é o que John Stott diz, que é o aspecto físico da certeza que você tem da sua salvação. Ou seja, uma luta constante para afirmar o arrependimento que você tem de ter a certeza de que foi por conta do seu pecado que Cristo foi pregado na cruz. Então, quando a gente olha a nossa história de salvação, um dos itens da Ordo Salutis é arrependimento e fé. E o que é o arrependimento? Quando Cristo tira as vendas dos meus olhos, os meus olhos se abrem, eu olho a cruz e momentaneamente, porque Jesus não está mais lá, eu reconheço que Cristo foi pregado naquela cruz por conta dos meus pecados e aquilo me traz o quê? Uma vontade imensa de eu me arrepender de quem eu sou. Uma vontade imensa de eu mudar o meu comportamento, que eu não posso ser mais daquele jeito, porque o meu jeito de outrora martelou por N vezes, e no meu caso por 30 anos, os pregos nas mãos e nos pés de Cristo. E muitas das vezes nós estamos ainda martelando os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, porque nós não mudamos. E o apelo da palavra é que o aprendizado do conhecimento do Senhor transforma e muda pessoas. Paulo chegou ao ponto de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Traduzindo, você quer ser crente, meu filho? Faça do jeito que eu faço. E hoje, como é que é isso? Principalmente dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. E o que o texto diz é que esse arrependimento é o arrependimento que alegra o coração do nosso Deus, porque é um arrependimento que faz com que você, que estava indo nessa direção, olhe para a cruz de Cristo e vire para cá. É a relação do arrependimento com a salvação. Mas, meus amados irmãos, o texto diz que se o povo não fizesse como Deus queria, como Deus desejava, Deus se arrependeria do bem que pretendia fazer. Isso está aqui no verso 10 do texto que nós lemos. Tem algo muito interessante que eu quero só salientar para vocês, que o texto diz assim, verso 7, se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto, ele é muito rico, porque todos nós aqui, que conhecemos um pouquinho de teologia, sabemos que quando Deus decreta, a coisa acontece. A vontade de Deus é decretiva, e decreto de Deus, ele não muda. Ah, então qual é a solução para isso? É porque a palavra no hebraico que traz a tradução para arrependimento, ela não é o arrependimento de mudança de postura de Deus com relação ao que ele intenta fazer, mas sim de mudança de direção, porque não é aquilo que ele quer fazer. Mas aquilo vai ser feito para que nós possamos fazer o quê? Aprender, para que a gente possa crescer. Meus amados, sabe como é que a gente sabe disso tudo? Essa história está dentro de um contexto que vai culminar lá em Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias,
onde as mulheres cozinham seus próprios filhos quando Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor. E elas, quando os filhos morrem, elas cortam pedaços dos filhos e cozinham para poder comer, porque não tinha alimento e era povo de Deus. E Deus permitiu que isso chegasse nesse nível, porque não houve arrependimento, não houve mudança de comportamento. Então, arrependimento não é uma coisa simples, não é uma coisa que eu posso brincar com ele. Arrependimento é aquele negócio, olha, eu me arrependo disso. Vou dar um exemplo agora bem contextual. Imagina se esses governantes que estão aí sendo acusados de tudo quanto é tipo de falcatrua, eles olhassem para a nação brasileira e dissessem assim, olha, nós nos arrependemos dos atos que nós praticamos e queremos pagar por todos eles. Quem é que fez isso na Bíblia? Isso, Zaqueu. Eu vou dar quantas vezes mais? 4 vezes mais. De tudo que eu fiz, de tudo que eu roubei, de tudo que eu defraudei, arrependimento. E sabe como que ele foi ao arrependimento? Porque ele viu Jesus. Todos nós aqui vimos a Cristo. Todos nós. Então nós temos todos os motivos do mundo para a mudança de comportamento. Temos todos os motivos do mundo para irmos ao arrependimento. O arrependimento que leva à salvação, o arrependimento que produz relacionamento, o arrependimento que produz vida saudável, o arrependimento que diz, eu preciso mudar para que as coisas existam e vá bem, todas elas. E, meus amados, o texto nos pergunta, o que fazer para alcançar o genuíno arrependimento? E o primeiro passo que nós encontramos aqui é que saber olhar para Deus e reconhecer a nossa fragilidade deve ser a primeira atitude para alcançarmos o verdadeiro arrependimento. Olha o que está no verso de número 6, no início. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Deus está falando para quem? Para a comunidade de Israel. Nós somos o quê? Comunidade de Israel. Deus está dizendo para aquele povo que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Eu já disse aqui nesse púlpito, que quando a pessoa pergunta para mim, qual é o Deus que você serve? Eu falo, eu sirvo o Deus de Ezequiel 37. Porque Deus de Ezequiel 37 tem poder para fazer coisas que o mundo não acredita. Mas o arrependimento que Deus colocou no meu coração me leva a crer num Deus que é o quê? Que é totalmente poderoso. Quando eu olho, meus amados irmãos, para Deus, para a grandeza do Senhor, a grandeza dEle, Ele me apresenta quem eu sou. A grandeza de Deus mostra a minha estatura, o meu tamanho. E eu passo, meus amados, a amar a Cristo e não mais rejeitá-lo. Eu não sei quantos aqui nasceram em lar evangélicos ou na caminhada tiveram um encontro com Cristo. Indo para Damasco, encontraram com Jesus. Não sei. Mas uma coisa eu sei, antes de você se encontrar com Cristo, você o rejeitava. E você nem dava conta e nem sabia disso. Mas Ele te amou tanto, e te deu condições para que você se arrependesse. Te deu todas as condições para que você o conhecesse. Te deu todas as condições para que você soubesse quem você é. E nessa noite Ele fala no nosso coração, abandone essa arrogância. Tire ela de dentro de você, porque ela só te afasta de Deus. E veja o tamanho da tua estatura, e veja o tamanho da minha, ó Israel. É essa a pergunta e é esse o desejo de Deus. Porque essa arrogância, ela nos afasta de Deus, ela nos torna autossuficientes, ela não deixa com que a mudança de comportamento, ela aconteça para que Deus se revele totalmente na sua vida e você se entregue totalmente a Ele e que você comece a se comportar como um servo. O reverendo Augusto Nicodemos, escrevendo no livro que ele escreveu, A Bíblia e a Família,
ele fala um negócio super interessante sobre isso. Ele diz que quando Cristo entra dentro do seu coração, você tem acesso a um rio de águas vivas que flui do trono da graça de Deus. Aí ele fala assim, é maravilhoso isso, né, meu irmão? É. Só que para você beber dessa água do rio que flui do trono da graça de Deus, você precisa estar onde? Abaixo do trono. Porque a água não sobe montanha, a água desce. E se você estiver altivo, nas alturas, a água não vai subir para te alcançar. A água não vai te alcançar nas alturas, você precisa estar o quê? Se humilhando, se entregando, reconhecendo as nossas finitudes, as nossas limitações, para que a gente possa sorver desse rio de água viva que flui do trono da graça de Deus. Como é que isso é feito, meus amados irmãos? Se eu estiver altivo, como é que essa água me alcança, se eu acho que eu sou o cara? Então, meus amados, o primeiro ponto do nosso texto diz que saber olhar para Deus e reconhecer a nossa fragilidade é uma das maneiras para conhecermos o genuíno arrependimento. Sabermos olhar para Deus, reconhecendo a sua grandeza e a nossa fragilidade. O outro ponto, que está no verso de número 6, no final dele, diz que para conhecermos o nosso verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento, nós precisamos saber que Deus é todo-poderoso. E olha que coisa fantástica, né? A gente falando de Ezequiel 37, olha o que diz o texto. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Meus amados, uma das coisas que mais tem afligido o homem chama-se dúvida. A dúvida é um trem doido. Carioca fala trem também, Brunão. De vez em quando. Quem está aqui no quadradinho tem que, de vez em quando, alisar os amigos, né? Mas, meus amados irmãos, a dúvida é um negócio sério. E você sabe onde é que se concentra a dúvida? Na incredulidade do reconhecimento do poder de Deus. A dúvida nada mais é a manifestação da incredulidade de reconhecer o poder do nosso Deus. Saber que Ele é o Deus de Ezequiel 37. Saber que Ele é o Deus que hoje te vê em pedaços, mas Ele pode pegar você e fazer de novo, e não remendar os pedaços. O texto aqui diz que Deus não disse que o olheiro estava colando com super bonder os pedaços. Deus disse que o olheiro estava fazendo o vaso de novo. Meus amados irmãos, quando você tem um encontro com Cristo e se arrepende da sua vida, Deus está fazendo você de novo. Quando nós falamos que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, significa dizer que eu não existo mais, quem existe agora é Cristo que habita em mim. Eu fui fazer um casamento, e aí estava o casal aqui na minha frente, e eu comecei a cerimônia dizendo que eu ia celebrar a morte de 2 pessoas. Aí ficou todo mundo olhando, o pastor ficou maluco. No casamento vai celebrar a morte, senão é ofício fúnebre. Meus amados, se não morrer a mulher e não morrer o marido para que nasça um casal, não vai funcionar. E se você não morrer para Cristo, você não vai viver em Cristo. O arrependimento é o encontro com a morte que faz com que nós ressuscitemos nos braços do Senhor, compreendendo que toda a sua história salvífica para resgatar o pecador. E é por isso, meus amados, que conhecer o poder de Deus não pode nos levar à dúvida. Quando eu abro a minha boca e digo assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Verdade. Eu não posso duvidar disso. Senão fica daquele jeito, né? Que eu já contei para algumas pessoas. O camarada estava dirigindo, e aí olhou para o ponteiro do combustível, lá embaixo. Aí ele falou, tenho que abastecer. Próxima placa que ele viu, pensando que fosse um posto, era uma placa dizendo, próximo posto a 150 quilômetros. Ele, muito crente, falou, vou orar. Continuou dirigindo à noite. E aí, orando, quando ele olhou para o ponteiro, ó,
encheu. Aí ele falou assim, não acredito ao ponteiro, voltou para cá. Não acredita, meu irmão. Não sabe que Deus tem poder. Não adianta, as coisas não funcionam. O arrependido, ele tem uma tal mudança de comportamento que quando ele coloca os joelhos no chão, ele sabe que está falando com Deus. E não com nada, com acaso. Ele está falando com Deus, ele não é doido não. Ele não precisa de psiquiatra não. Deus está ali o ouvindo e ele sabe disso. Por isso que ele bota o joelho no chão de madrugada, dentro do carro, onde quer que ele esteja, ele está falando com o Senhor. Porque ele mudou, ele reconhece o poder de Deus. E aí, meus amados irmãos, algumas pessoas nos perguntam, do que é que eu preciso para me arrepender? E eu sempre respondo, entregue a sua rebeldia nas mãos do Senhor. Compreenda que a sua salvação depende do seu arrependimento e da sua mudança de comportamento. Não venha me dizer que você está arrependido e que você é salvo se os seus comportamentos ainda continuam sendo justificados. Pecado não se justifica, se coloca na presença de Deus para que Deus te purifique. Pastor, mas sabe o que é, meu filho? O pecado, a gente não discute com ele. A palavra de Deus me manda resistir ao diabo. Ao pecado, ele manda eu fugir. Nós estamos invertendo. Nós estamos tentando fazer o quê? Fugir do diabo e resistir ao pecado. Vai quebrar a cara. Não vai dar certo. E o terceiro e último ponto, meus amados irmãos, para que nós possamos reconhecer e alcançar o genuíno arrependimento, é necessário que nós saibamos que a mudança é uma necessidade da criação. Olha o que diz o verso de número 8. E se essa nação que eu adverti, converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Meus amados, Malaquias 3:13 diz que Deus abomina o perverso. Em Provérbios diz que o perverso foi feito para destruição. Mas quem são essas pessoas? São as pessoas que não se arrependem. Quando você escutar alguém falando assim para você, olha, você conhece a doutrina da depravação total? Ligue todas as suas antenas. Sabe por quê? Porque é essa doutrina que diz que você, desde o nascimento, precisa de Jesus. É essa doutrina que diz que desde o dia que você deu o primeiro respirar na face da terra, você precisa se arrepender. É essa doutrina que diz que todos nós somos filhos de Adão para o pecado e somos filhos de Cristo para a salvação. Então há uma necessidade de uma conversão da perversidade para os braços do Senhor Jesus. Ou seja, saber que existe uma necessidade de mudança comportamental é um grande encontro com o arrependimento genuíno. Quantas e quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes o nosso coração, ele se sobrecarrega de pensamentos ruins, incautos, e eles vão tomando conta da nossa vida e eu vou só adoecendo, adoecendo, adoecendo. Quantas e quantas vezes eu cometo coisas erradas e não tenho a coragem de falar assim, ó, me desculpe, eu estou arrependido do que eu fiz. Isso pode ser com qualquer pessoa, em qualquer situação, porém, principalmente com o Senhor. E o diabo é tão astuto, que ele tem o hábito de falar assim para o Josiel, Josiel, de novo você vai pedir perdão para Deus? Tu está te arrependendo de novo, todo dia. Só que eu já aprendi. E eu digo para ele de novo. E quantas vezes forem necessárias. Porque o Senhor Jesus, Ele
todos os dias derrama o frescor do seu sangue sobre o meu pecado. E a palavra de Deus me diz que enquanto aqui eu estiver, eu serei pecador. Porque o dia que eu deixar de ser pecador, estou prontinho para ir para a glória. Não estou pronto ainda. Meus amados, nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. Que o genuíno arrependimento, ele transforma as vidas. O genuíno arrependimento nos faz pessoas melhores, não por conta da nossa força ou da nossa capacidade, mas porque o nosso coração está cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor fala assim: acorda aí, tu está errado. Ah, mas que isso, Deus? Eu errado? É, você mesmo. Vai lá, conversa, muda, não é assim que faz. E às vezes a gente passa 100 anos vivendo assim. Às vezes nós passamos 2, às vezes nós passamos 1 mês. Mas, de toda sorte, enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, o sofrimento é uma verdade, e o texto que nós acabamos de ler diz isso sobre as nossas vidas. E não é relação de causa e efeito. Isso é ação didática. É pedagogia do Senhor. Por amor a nós, por amor aos seus filhos, Ele vem nos corrigindo. E a palavra nos diz que feliz é o homem que o Pai corrige. Porque nós vamos andar em caminhos, meus amados irmãos, que vão agradar o Senhor. Mas esses caminhos precisam ser nutridos pelo arrependimento e pela mudança de comportamento. Que Deus, meus amados, nos abençoe, porque teremos sempre que caminhar no arrependimento. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguém sofrer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguém derramar lágrimas, querendo ou não querendo. Mas a grande diferença dessas pessoas é que quando isso acontece, elas vão para a presença de Deus e falam: Senhor, o que eu tenho que fazer para que essa história mude? O que eu tenho que fazer para que eu seja diferente? Muda, como é que eu preciso, como é que eu faço? Como é que eu sou transformado? E o que nos transforma é esse arrependimento. O arrependimento que vem do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.